Vou colocar para gravar aqui. Eu sei que muita gente, né, por conta do horário, prefere assistir depois, mas aí vocês que estão online aqui têm o privilégio de poder perguntar, né? Então, enquanto eu estiver explicando aí, vocês podem perguntar à vontade, tá? Se não entender alguma coisa, pode perguntar que eu estou acompanhando o chat aqui. Por isso, inclusive, que eu fiz aqui a aula pelo Zoom, porque a interação é mais rápida, né? A live lá do YouTube, ela tem um delay, às vezes dificulta um pouco essa interação. Eu vou começar, vou mostrar aqui uma parte, eu não sei se vai dar tempo de mostrar tudo hoje, para a gente não se estender demais, que segunda-feira a gente já tem aula novamente, né, sobre isso. Mas eu vou mostrar de uma maneira geral e talvez a gente complemente ou faça algum exercício na segunda-feira, tá? Mas beleza. Só... Tá, vamos lá. Eu vou começar, vou mostrar primeiro. Esse aqui é o aplicativo, tá? Esse é o aplicativo. A gente tem aqui uma list view. E como vocês estão vendo, a list view, ó, veja que ela é clicável, tá? Não coloquei nenhum evento no clique aqui. A gente vamos fazer isso aí na segunda-feira para não ficar muito grande, o código muito grande, extenso aqui a explicação. Mas veja que ela é clicável, tá? E a list view é uma list view personalizada, né? Veja que a gente tem aqui uma imagem, um título, um subtítulo. Na aula anterior, eu tinha mostrado uma list view, mas uma list view somente com string, né? Com um adapter básico que vem lá no Android. Esse aqui é um adapter que foi criado por mim. Eu vou mostrar como é que você vai criar o seu próprio adapter. Então, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: a list view ela é totalmente personalizável. Então, cada linha dessa aqui, o layout dessa linha, você pode criar da maneira que você quiser. Tá? Isso aqui vocês vão ver que é um XML que é totalmente flexível. Tá? Vocês podem criar do jeito que vocês quiserem. Beleza? Então, vamos lá. Como é que a gente chega aqui nesse objetivo? Tá? Eu vou relembrar 3 coisas que a gente precisa para montar uma list view e depois eu vou entrar em detalhes, mostrar todo o código aqui dessas classes, tá? Que foram necessárias para criar isso aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos começar com a main activity. Nesse projeto, pessoal, eu só tenho uma activity, tá? Somente uma, é só essa tela da list view, certo? O código da main, ela tá até bem pequeno, porque basicamente o que eu tenho aqui, vou mostrar para vocês aqui. Estão conseguindo enxergar bem o código aí? Só para antes da gente iniciar aqui, tá dando para ver bem aí? Tá visível? Beleza. Pronto, ótimo. Para ver se vocês estão enxergando, conseguindo ler o código, tá? Beleza, seguinte, então a gente tem primeiro a main, né? Lembrando que um activity no Android, ela tem 2 partes, tá? Tem a parte do Java, ou Kotlin, né? Mas nesse caso aqui o Java, que é a parte da lógica da aplicação, que é esse arquivo aqui que está aberto, que vocês estão visualizando, e o outro é o XML, que define o layout dessa activity, tá? Então, o XML mais o Java ou Kotlin é que formam a activity em si, que é essa tela que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, eu vou falar do Java, vou mostrar o XML. Vou logo para o XML, que ele é bem simples. Para falar a verdade, ele é igual ao da aula passada. A única coisa que nós temos aqui, pessoal, é uma list view. Só isso. Não tem mais nada. Tá? Não, na interface aqui dessa activity, a gente tem somente uma list view. Tá? Se eu vou colocar aqui no modo design, para vocês verem, ó. Observa que é a component tree. Eu tenho um linear layout, tá? Só como elemento raiz, e tem uma list view. E a única coisa que eu fiz foi atribuir o ID, associar o ID lista. Eu chamei ela de lista. Só isso, tá? Então, o que eu tenho aqui é uma list view com o ID lista
tamanho, largura e altura, match parent, ou seja, ela vai se equiparar ao elemento pai, que no caso aqui é o elemento raiz, então ele vai preencher a tela toda. A list viewer vai preencher a tela toda, tá? Match parent. Então é só isso. O XML é só isso, não tem mais nada. Vou mostrar agora aqui a parte do Java. Aí o Java, nós temos o seguinte, pessoal. Nós temos, lembrando, para a gente montar uma list view, nós precisamos de 3 elementos, são 3 passos principais para a gente conseguir fazer a list view. O primeiro passo consiste em a gente montar, extrair de uma fonte de dados. São os dados que vão preencher a list view, né? Eu preciso ter esses dados numa lista, numa array list, por exemplo. Geralmente a gente usa o array list, como eu estou usando aqui, na linha 27, certo? Eu criei aqui um array list. E eu criei esse array list, pessoal, primeira mudança em relação à aula passada, à aula anterior. Tá? Esse array list, veja que é um array list de times. Então, eu criei uma classe chamada time, que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Tá? Quando a gente está trabalhando com um adapter personalizado, é interessante você criar uma classe que descreva cada linha do adapter bem, que concentra as informações, certo? Nesse caso, time aqui, ó, eu coloquei 4 atributos para essa classe time. O atributo ID, o atributo nome, o atributo divisão aqui, que na verdade depois eu ia colocar divisão e acabei mudando para pontos, tá? Por isso que é o que vocês estão vendo lá, pontos. E aqui eu tenho o ícone, que é a figurinha que está aparecendo lá. Então, eu tenho 4 coisas: ID, nome, pontos e ícone. Tá? Que são justamente os elementos de uma linha. Se vocês observarem aqui, ó, o que eu tenho na linha? Eu tenho o ícone, o nome, vou colocar de lado aqui, ó, o ícone, o nome, e são os pontos que eu coloquei aqui. E aí eu acrescentei um ID, que é para a gente depois diferenciar cada um deles. É, né? Interessante a gente acrescentar o ID para a gente, por exemplo, quando eu clicar lá, cliquei no Ceará, eu vou abrir detalhes daqui do Ceará. Eu preciso identificar de forma única o elemento dentro da lista. Então, é sempre interessante você criar um ID. Tá? Então, basicamente, eu criei uma classe que representa um elemento desse aqui. Ó. ID com ID, nome, pontos e o ícone. Beleza? Então, voltando aqui. Eu criei, então, pessoal, aqui uma array list de times. Uma array list de times. Beleza? E aí eu preenchi ele, ó. Fiz aqui times.add, né, que é como a gente insere, faz inserções no array list. E aí criei aqui dentro os times, ó. Lá na classe time, pessoal, eu tenho um construtor que define aqui, ó, nome, a divisão, que são os pontos, e o ícone. Tá? Então, nessa ordem, nome, pontos e ícone. Aí eu criei aqui, ó, nome, pontos e o ícone. Tá? Nome, pontos e o ícone. Aí eu criei alguns aqui, certo? Então, isso aqui, inclusive, pessoal, é dinâmico, né? Se você quiser criar mais, colocar depois um método para inserir, vou mostrar isso depois, tá? Isso aqui é tranquilo. O que eu quero que vocês foquem é o seguinte: o que eu tenho que ter nesse primeiro passo são os dados que vão preencher a minha lista. Geralmente, a gente grava esses dados, a gente armazena esses dados no array list, que foi o que eu fiz aqui. Como o array é personalizado, eu criei uma classe time e fiz um array list de times. E preenchi ele. Beleza? Tudo certo até aqui? Tudo certo até aqui, no primeiro passo? Tá tranquilo? Breno, beleza? Os demais aí? Francisco, tá? Eu tenho, então, o primeiro passo é isso, criar o array list e preencher ele.
Ponto. Tá? Nada de novo por aqui. Somente a criação do time aqui, mas é coisa que a gente já havia estudado em outras ocasiões, né? Criar uma classe normal. Beleza, o passo 2. O passo 2, pessoal, é você criar um adapter e associar a esse adapter o array que você criou no passo 1. Daí vamos lá. Criar o adapter e associar o adapter ao passo 1. Tá? Aí aqui nós já temos uma mudança significativa. Na aula passada, eu usei um adapter, que é um adapter que já vem pronto no Android. É um adapter básico, tá? Que é o Array Adapter, certo? E usei para criar uma lista de strings normal, básica. Nesse caso aqui, o principal ponto agora da nossa aula é esse aqui, tá? Nós, para que a gente crie uma list view personalizada, nós precisamos de um adapter personalizado. Então, nós precisamos criar nossa própria classe adapter. Beleza? Precisamos, então, criar essa nossa própria classe adapter. Certo? Eu criei um adapter e criei essa classe adapter, chamei de adapter teams. Tá? E passei como parâmetro, como no construtor, o array de times, o array list de times, onde estão os dados. Por isso que eu falei para vocês. Tem que associar o passo 1 aqui, né? Eu montei o array de times, está aqui ele, e passei ele como parâmetro para o adapter. Certo? O terceiro passo, só para concluir aqui, é você associar, né, fazer um lista, que é o nosso list view lá, set adapter, adapter. É associar o adapter que você criou aqui na lista. Ponto. Mas aqui o principal da nossa classe é, então, investigar e entender como funciona esse adapter personalizado. Beleza? Eu vou entrar nele aqui, que é a nossa classe adapter teams, e vou explicar o que nós temos aqui no nosso adapter personalizado. Beleza? Nós temos aqui, pessoal, primeiro, observe o seguinte, eu criei uma classe em Java, tá? Eu vou até criar uma aqui, ó, só para vocês verem um negócio aqui. Vou criar uma outra aqui, só para vocês entenderem. Adapter, exemplo, vou criar. Como é que se faz? Cria uma classe normal. Fui lá, botão direito, create class, uma classezinha Java normal, sem active, só classe, tá? Ó, uma classezinha básica aqui. Beleza? Daí, o que é bacana aqui no Android? A gente tem uma classe chamada de Base Adapter. Essa classe Base Adapter, ela te dá os elementos principais, os métodos principais para você criar um adapter seu. Então, o que a gente tem que fazer? Criar uma classe normal e dar um extends Base Adapter. Beleza? Por que eu estou fazendo isso aqui para vocês? Porque, ó, quando a gente faz isso aqui no Android Studio, se você vier aqui nesse símbolozinho aqui, ó, o Base Adapter é uma interface. Então, ele vai te dar a opção aqui, ó, Implement Methods. Ele já vai dar para você, ó, vou clicar aqui, ó. Tá aqui os 4 métodos principais, ok. Ele já monta para você, ó, você precisa implementar esses 4 métodos aqui para você criar o seu adapter. Beleza? Então, foi assim que eu cheguei naquele outro lá, na estrutura principal, digamos assim. Tá? Eu vou apagar esse aqui e vou voltar para o anterior, certo? Beleza, então vocês viram lá que com aquele procedimento a gente cria esses 4 métodos, ó, do adapter. Eu vou dizer o que cada um significa, tá? Como é que funciona o adapter? O adapter é o seguinte, o adapter é uma classe que ele vai pegar a fonte de dados, ele vai adaptar, né? Ele vai dizer como essa fonte de dados vai ser traduzida, transportada para cada linhazinha da list view. Cada item da list view. Tá? Como é que vai, por exemplo, um item do meu array lá de dados, como é que ele vai ser mostrado na list view? Aí quem faz essa tradução, né? Essa adaptação é justamente esse adapter. E aí esse adapter ele tem 4 métodos principais que a gente precisa implementar. Certo?
O principal deles, vamos pela ordem aqui. Não, vamos para o getView, melhor. O principal método, pessoal, é esse método getView do adapter. O que esse método vai fazer? Ele vai traduzir, ele vai rodar num loop, pegar cada linha da fonte de dados, pegar a linha e montar um XML, que é o que vai aparecer lá em cada linha do ListView. Então, você tem fonte de dados e tem ListView. Ele pega uma linha da fonte de dados para colocar na linha da ListView, uma linha da fonte de dados para colocar na linha da ListView. Ele pega uma e vai preenchendo. E como é que ele faz isso? Ele pega os dados, preenche um XML e joga lá na ListView. Pega um dado, uma linha, preenche o XML e joga na ListView. Então, ele faz um laço de repetição, certo? E é esse processo que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse método, então, ele é responsável por isso. Pegar um dado da fonte de dado, montar um XML de uma linha só e jogar na ListView. Só que como ele faz isso muitas vezes, então ele vai montar a lista completa, tá? Você tem o método getCount aqui, que é o que vai te retornar quantos elementos vai ter o seu ListView, para ele saber quantas vezes esse processo vai rodar, tá? O getItem para pegar um elemento específico da ListView e o getItemID para pegar o ID do elemento da ListView. Qual é a lógica, então? Vamos lá, vou tentar esclarecer. A minha classe adapter, aqui na minha classe adapter, eu vou ter também uma lista de times. Uma lista de times, certo? E veja que essa lista de times, eu estou pegando ela por parâmetro. Aqui, ó. Tá? Estou pegando aqui por parâmetro. Que é justamente a lista que vem desse passo aqui, ó. Na hora que eu estou criando o adapter Teams, eu passo como parâmetro, lembrando, ó, a fonte de dados, o array todo preenchido. Eu passei para cá. Então, aqui no construtor, eu recupero isso aqui. Tá? Recupero e coloco ele aqui. Então, essa lista de times é a mesma lista de times que veio lá do passo 1. Certo? Então, parte do pressuposto que aqui dentro desses times aqui, eu tenho todos os times preenchidos. E foi o que veio lá do passo 1. Beleza? Eu também coloquei aqui a activity, de onde veio esses dados. Vocês vão ver que mais à frente é importante. E aí existe só um construtor que pega isso aqui. Na hora de construir o objeto, ele pega o array de times preenchido e pega a activity de onde isso veio. Beleza, daqui que a gente vai partir. Tá? Aí, beleza. O principal método é esse aqui, ó, getView. O que esse método getView vai fazer? A gente precisa, então, carregar o XML que vai ser montado em cada linha do ListView personalizado. Aí tem um outro detalhe. Que XML é esse, né? O que define, por exemplo, abrir aqui o que define, por exemplo, esse layout aqui, ó? Como é que o adapter sabe que o layout de uma linha tinha que ser dessa forma? O desenhozinho aqui, o nome do time e os pontos. Como é que ele sabe? Onde é que vem isso aqui? Justamente nesse passo aqui que eu vou mostrar para vocês. É necessário que se crie um XML que define como uma linha do array list, do ListView vai ser mostrada na tela. Eu chamei isso aqui de item.xml. Tá? Então, aqui dentro do item.xml, eu criei como vai ficar uma linha só. É um modelo, é uma espécie de forma que a gente cria aqui, certo? Então, eu coloquei aqui um image view. Como não tem nada associado, por isso que vocês não estão vendo nada aqui, tá? Mas eu coloquei um image view, que é o componente aqui no Android que a gente usa para carregar imagens, tá? Vou até minimizar esse preview aqui para vocês verem o código completo. Eu tenho aqui um image view. Eu coloquei o ID desse image view, chamei ele de imagem, beleza? E coloquei aqui a largura 100 dp. dp é densidade de pixel, é uma medida que é usada no Android, tá? Então, 100 dp. Coloquei a imagem aqui, tá?
Embaixo, que é abaixo, eu coloquei um text view que eu chamei de nome e o outro text view que eu chamei aqui de divisão, que depois virou os pontos, tá? Então, é isso aqui o formato. Eu tenho um image view aqui é a nossa imagem, aqui é o nome, aquele nome que aparece do time, e aqui a quantidade de pontos, tá? Por isso que ficou assim, ó. Image view, nome, quantidade de pontos. Tá? Então, eu montei o XML de uma linha apenas, a forma, né? É como cada linha tem que ser feita, tem que ser montada no list view. Então, é aqui, pessoal, nesse XML, como eu falei, que vocês têm a liberdade de montar ele da forma como vocês quiserem. Tá? Vocês podem montar uma linha normal aqui, do jeito que vocês querem que apareça. Eu montei aqui um parecido como tem no WhatsApp, né? Que é meio que padrão, digamos assim. Muitos aplicativos utilizam esse padrão aí, né? Que é uma imagenzinha e 2 títulos e subtítulos, certo? Esse é o XML que eu chamei de item.xml. E o nome é imagem, nome e divisão. Beleza? Voltando no adapter, então. Primeira linha aqui, ó, 39. Eu criei aqui uma view, tá? E eu usei esse método aqui, inflate, né? Inflate, que ele serve, pessoal, para ele pegar um XML e carregar numa view, certo? Qual foi o XML que eu carreguei? r.layout.item, que é justamente esse XML que eu mostrei para vocês. Então, essa linha aqui serve para a gente carregar aquele XML, isso que eu mostrei para vocês agora há pouco, nesse objeto view aqui, ó. Tá? Beleza? Então, agora, aquele XML está carregado aqui nesse objeto. Entenda. Segundo passo. Eu criei aqui um objeto time que fez o seguinte, ó. Esse método getView, pessoal, como eu falei, ele roda num loop, tá? Funciona assim, ó. Ele vai pegar, primeiro, o adapter vai descobrir através do getCount quantas linhas eu preciso montar. O adapter vai se questionar quantas linhas eu preciso montar. Mas vai ter quantas linhas essa list view? De onde é que eu estou tirando isso? Teams.size. Lembra que o método size retorna a quantidade de elementos do array, né? Aí, pô, quantos times tem no meu array? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, tem 5. Então, o getCount vai retornar 5. Ou seja, esse getView vai rodar 5 vezes. Vai rodar para o time 1, vai rodar para o time 2, vai rodar para o time 3, para o 4 e para o 5. Certo? Aí, a cada rodada, o que vai acontecer? Bom, aí é isso que eu estou mostrando para vocês. Nós vamos carregar aquele item.xml aqui nesse view. Eu vou pegar o time, por isso aí eu tenho times.getPosition, é a posição do time daquela rodada. Tá? Então, exemplo, assim que o list view for começar a ser montado, ele vai pegar o primeiro time. Né? Quem é o primeiro time? Flamengo. Então, ele vai pegar isso aqui, ó. Vai pegar esse primeiro time aqui, ó. E vai... Então, opa, eu tenho o time aqui, eu tenho os dados que precisam ser mostrados naquela linha, na primeira linha. Eu tenho o XML de como esses dados precisam ser mostrados, que é o item.xml. O que eu vou fazer agora? Pegar esses dados daqui e mapear eles aqui. Ou seja, pegar os dados do Flamengo e colocar nessa forma que eu mostrei para vocês. Então, é isso que está sendo feito aqui embaixo. Eu fiz o seguinte, eu peguei primeiro lá do XML, do item XML, que está carregado no view. Eu peguei lá o nome, divisão e imagem. Nome, divisão e imagem, tá? Resgatei ele aqui para o código, fiz um mapeamento, aquele mapeamento que a gente faz sempre. Peguei aqui o nome, a divisão, que são os pontos, e a imagem. Carreguei também nesses objetos lá que eu estava mostrando aqui, ó. Carreguei eles aqui, tá? Beleza, o que eu vou fazer agora? Pegar o nome do time e carregar no XML, no nome do XML, onde tem que aparecer o nome no XML. Pegar os pontos, a divisão do time, e carregar
no XML. Esse aqui, ó. Então, perceba, é isso que eu estou fazendo. Eu estou pegando do time, da rodada, que é o primeiro que a gente está fazendo, e carregando no XML. Tá? No XML, item XML. E aí, a única diferente, um pouco mais diferente, é a imagem, tá? A imagem, pessoal, fiz o seguinte, ó. Eu carreguei as imagens aqui. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para carregar as imagens, tá? Coloquei as imagens aqui, ó, dos times, T2, vou mostrar aqui. Vou abrir a pasta lá para vocês verem. As imagens, pessoal, aqui no Android fica na pasta Drawable, tá? Então, eu coloquei as imagens aqui, ó. Chamei de T1, T2, T3, T4 e T5. O nome que eu escolhi. Tá? Aí, o que eu fiz? Qual é a lógica aqui? Eu peguei o objeto time, peguei o ícone, get ícone, ele vai me dar isso aqui, ó. Tá? Aí eu fiz o seguinte, ó, eu criei os números. Na hora que eu estava criando o array de times, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 para os ícones. Ícone 1, 2, 3, 4, 5. Aí aqui eu fiz um switch. Caso o ícone seja 1, eu carrego a imagem T1. Caso o ícone seja 2, eu carrego a imagem T2. E assim sucessivamente. Então, por isso que, veja aqui, ó, Flamengo. Coloquei o número do ícone 1. Qual foi a imagem que carregou? T1. Beleza? Então, esse switch aqui, ó, ele serve para fazer esse mapeamento. Ele está transformando o número e carregando a imagem respectiva. Número 2, imagem T2. Número 3, imagem T3 e assim sucessivamente. Tá? No final, pessoal, o que vai ser feito aqui? Aí, isso aqui foi associado à imagem. Né? Eu retorno essa view. Essa view aqui é, portanto, o XML item.xml carregado com os dados do Flamengo, nessa primeira rodada aqui. Tá? Aí, beleza, ele retornou. Retornou, ele joga lá para a list view. Aí, o que ele vai fazer? Vai para o próximo. O próximo lá é o Ceará. Vai fazer a mesma coisa. Pegar aqui o item XML, pegar o time, que nesse caso agora vai ser o Ceará, e fazer o mesmo processo que eu estou descrevendo. Tá? Então, esse método getView, pessoal, é o principal aqui dessa aula, esse método getView, que é onde a gente carrega esse XML, que é a forma, carrega esse XML, pega o objeto que vai ser o da rodada, que nesse caso são os times, né? Flamengo primeiro, depois o Ceará, depois pega um e carrega no XML, monta ele e joga para a list view. Então é isso que esse método getView faz, a principal aqui, tá? Com isso, ele vai jogar de volta para cá, ó. Vai montar o adapter todinho, do jeito que vai rodar para os 5 times, porque aqui tem 5, tá? E vai montar tudo isso. O adapter fez isso. Ele vai setar, a gente setou aqui no passo 3 o adapter na list view, por isso que ele aparece aqui, ó. Tá? Então, esse é o processo principal, digamos assim, tá? Na hora que você vai criar o seu adapter personalizado. Beleza? Aqui, de uma maneira geral, é isso aqui que a gente faz. Carrega a lista de objetos, tá? E aqui no método getView, a gente carrega o XML de uma linha só, carrega um objeto só e depois faz o mapeamento. Aí o próprio Android já faz isso aqui em loop já, você não precisa se preocupar com isso. É por isso que tem esse método getCount aqui. Tá? Ele já roda isso aqui no loop, a quantidade de vezes que for necessária, a quantidade de objetos, na verdade, que tiver dentro desse list view. Beleza? Beleza. E aí? Para entender mais ou menos? Eu sei que é um processo, tem muitos passos, né? A gente tem que treinar um pouquinho mais isso aqui para ficar mais claro, mas assim, de uma maneira geral,
Deu para entender aí como é que funciona o processo? Tem bastante coisa aqui que você precisa fazer, né? Tem bastante coisa. Então, tem que treinar isso aqui, não tem jeito. Tá? Eu vou fazer, eu vou passar aqui esse código para vocês. Vou passar esse código para vocês, tá? E talvez a gente tente fazer isso aqui na segunda-feira. A gente monte o passo a passo. Beleza, beleza, Francisco. Eu vou passar isso aqui. Beleza, beleza, Breno. Tá? O importante é a gente primeiro entender no geral como funciona, tá? E aí vamos fazer mais práticas, mais exercícios para a gente montar isso. E aí acho que segunda-feira a gente vai fazer esse processo aqui, vamos montar uma outra, digamos assim, e aí a gente monta do zero, tá? Eu vou montar junto com vocês aqui no passo a passo, beleza? Começando o projeto do zero aí, tá? Depois que vocês já tiverem visto tudo aqui, aí a gente não precisa parar tanto para explicar, certo? Eu queria primeiro dar essa ideia inicial, para vocês verem mais ou menos como funciona, ter uma ideia do processo, ver o código, ver o resultado, e aí depois a gente vai detalhar isso aí, mastigar mais para conseguir associar, beleza? Mas isso aqui é bacana, né, pessoal? Legal demais, ó. Como eu falei, é uma das coisas principais aqui. Não existe aplicativo sem isso aqui, tá? Praticamente todos os aplicativos têm list view e as list views são personalizadas, como essas que vocês estão vendo aqui. O próprio WhatsApp é muito parecido com isso aqui, né? Aqui, no caso lá, são conversas, né? Mas funciona da seguinte forma. Então, eu vou guardar esse exemplo aqui, vou passar esse código para vocês, vou guardar esse exemplo, porque nós vamos evoluir ele, tá? Vamos evoluir ele. Vamos, por exemplo, assim que todo mundo estiver entendendo bem isso aqui, conseguir construir isso aqui, quando a gente clicar nisso aqui, ó, clicar no time, a gente vai abrir uma outra activity com os detalhes, tá? Como montar um aplicativo completo, digamos assim, com isso aqui. Aí depois a gente passa para o banco de dados. Se eu quero salvar isso aqui no banco de dados, para quando eu fechar o aplicativo e abrir, tá lá, se for no caso de dados dinâmicos, né, etc. Beleza? É isso, então. Acho que a gente para por aqui. Foi gravado aqui, então eu vou colocar, disponibilizar no B Virtual, tá? E aí na segunda-feira a gente fica combinado dessa forma, então. Nós vamos montar um outro exemplo, mais ou menos nesse rumo aqui, o list view personalizado, e a gente começa o projeto do zero. Beleza? Valeu, galera. Obrigado aí pela presença, né? Nem que seja virtual, né? Bom final de semana para vocês. Vou disponibilizar, então, esse vídeo aqui no B Virtual e vou disponibilizar o código-fonte também completo, para se vocês quiserem rodar na máquina de vocês, já verem o resultado, né? Depois você constrói o próprio de você, o próprio seu, tá? Você pode variar, criar um outro que você queira. Eu vou colocar o código completo para facilitar, digamos assim. Você não ter que digitar tudo, tá? Eu sei que o código tem várias partes, né? Beleza. Valeu, galera. Bom final de semana aí para vocês.